Marcos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Marcos 1, versículo 1 até 8, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Senhor, agradecemos pela tua palavra. Fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Alguns dias atrás a gente estava comemorando o Natal. Pensávamos no momento mais frágil, no momento mais delicado da vida de Deus, né? É um paradoxo. O Deus onipotente, o Deus criador de todas as coisas, pequenino e mamando nos seios da sua mãe. Essa imagem é um pouco diferente da que Marcos traça no começo do evangelho dele. O início de Marcos tem mais a ver com entrar naquelas catedrais góticas da igreja medieval. Eu já tive a experiência de entrar em algumas e, nossa, que sensação de constrangimento quando a gente entra lá. Aquelas paredes altas, os tetos altos, janelas vitrais muito bonitos. Meu pai arquiteto, ele saberia explicar direitinho, né? Porque eu só sei explicar a sensação. A sensação é de constrangimento. Aquilo lá é grande demais. A sensação de que você está entrando numa coisa grande demais, de que uma coisa grande demais está para acontecer. A gente se sente pequenininho por causa da grandiosidade do lugar que a gente está entrando. Começar a ler o Evangelho de Marcos é mais ou menos como entrar numa catedral. Ele não começa com o nascimento de Jesus, Jesus já nasceu. Ele começa com o anúncio de que algo majestoso está por vir. Mesmo que Marcos seja extremamente direto, o evangelho dele é bem direto, bem cheio de ação, ele começa estabelecendo um clima pelo grandioso, a expectativa pelo ministério público de Jesus que estava para começar. O fato de Marcos ser bem direto pode já ser percebido aí no primeiro versículo, Marcos 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em algumas palavras, Marcos já nos apresenta quem é o Senhor. Evangelho significa boa notícia ou boa história. Cristo significa Messias, né? Ou ungido. Filho de Deus já deixa claro a natureza divina de Jesus. E, portanto, parafraseando Marcos, né? Ele diz assim: foi assim que começou a boa história acerca de Jesus. Aquele que é o Messias e aquele que é Deus. E aí Marcos continua dizendo, conforme está escrito no versículo 2. Em outras palavras, essa boa nova a respeito de Jesus começou conforme havia sido predito. Mesmo que o público original de Marcos tenha sido gentios romanos, Marcos escreveu primeiro para esses gentios romanos, mesmo assim ele decidiu começar pelo Antigo Testamento. A razão para isso é muito simples. O Evangelho começa no Antigo Testamento. Por isso, assim como Marcos, a gente precisa começar a entender Jesus pelos profetas. E o profeta mais importante para o nosso texto hoje é Isaías. Abra as suas Bíblias comigo em Isaías, capítulo 40. Na época de Isaías, o povo de Israel estava exilado da sua terra, estava aprisionado pela Babilônia, longe de Jerusalém. O povo estava precisando assim, desesperadamente de consolo. E esse consolo veio
por meio da profecia de Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. A esse povo oprimido e aprisionado, uma voz soaria no deserto. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então essa voz daria as boas notícias. O Senhor está chegando. Yahvé, o Deus da aliança, Ele está vindo nos libertar. A glória do Senhor vai se manifestar e toda a carne verá essa glória do Senhor. E alguns anos depois, Deus libertou Israel do cativeiro babilônico, levou eles de volta para a terra prometida. Mas alguma coisa ainda não estava certa. Eles tinham reconstruído o templo, mas o templo ainda não tinha a mesma glória que ele devia ter, que ele tinha tido um dia. Eles tinham sido libertos da Babilônia, mas agora eles eram dominados pelos persas. Eles tinham voltado para a terra que mana leite e mel, mas pragas naturais tinham encontrado a terra, uma praga especificamente de gafanhotos. E aí o povo começa a ficar frustrado. Será que a profecia de Isaías tinha falhado? Será que Deus tinha abandonado o seu povo? Onde estavam as tais boas novas anunciadas tanto tempo atrás? Abram comigo em Malaquias agora. Malaquias capítulo 3. O povo logo se frustrou, o povo voltou para suas práticas infiéis contra o Senhor. E além disso, eles passaram a acusar a Deus de infiel. Eles começaram a dizer, onde é que está o Deus da justiça? Onde é que está o Deus que disse que viria aqui pessoalmente nos libertar? Em resposta a isso, Deus levantou o profeta Malaquias. E através de Malaquias, Deus disse assim, vocês estão me acusando de injusto? Vocês é que são injustos. Vocês abandonaram a minha aliança e vocês estão se colocando contra mim. Eu nunca deixei de ser fiel. Tudo que Deus falou ainda iria se cumprir. Malaquias 3, versículo 1. E aí Deus novamente repete, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus continuava fiel. Deus iria pessoalmente no seu templo. Ele iria restaurar o seu povo. Deus era verdadeiramente justo. Mas isso poderia não funcionar a favor de Israel. O fato de Deus ser justo. Porque se na sua vinda o Deus que é justo encontrasse o seu povo infiel como estava, então o que deveria ser salvação se tornaria em maldição. Quando o rei chegasse, toda a pecaminosidade do povo ia ficar exposta, ia ficar explícita. E é por isso que o coração do povo precisava ser preparado. Em grande medida é por isso que Marcos escolhe começar o evangelho dele com a preparação para a chegada do rei. A majestade do rei que está vindo é demonstrada pela nossa inadequação natural em o receber. João Batista está aqui para explicar que algo grande demais está para começar. O maior evento da história está prestes a acontecer. Um grande rei viria, e grandes reis sempre são precedidos por arautos. Essa grandiosidade do rei que viria exporia o despreparo do povo. O mundo é indigno da presença do Criador de todas as coisas. Os anfitriões são completamente inadequados, meros seres humanos, inadequados para a tarefa de receber o Deus Todo-Poderoso. Na época de João Batista, Israel estava inadequada. E a vinda do rei representava, na verdade, um verdadeiro perigo para aquelas pessoas. Eles precisavam ser preparados para a chegada do rei, porque a vinda do rei os exporia,
Meus irmãos, a majestade do rei nos expõe. A majestade do rei nos expõe. Em primeiro lugar, ela expõe a nossa pecaminosidade. Abre Marcos novamente. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos atribui as duas profecias a Isaías, mas na verdade ele está citando aqui dois profetas diferentes. Ele começa com Malaquias 3:1, para emoldurar, para explicar melhor a citação dele de Isaías 41, que a gente leu os dois textos. Como o leitor lê primeiro que Deus enviará o seu mensageiro, aí quando o leitor lê a voz do que clama no deserto, ele sabe que essa voz que clama no deserto seria o mensageiro enviado por Deus. Isso não é raro na época de Marcos, ok? Citar dois profetas juntos e só dar o nome de um deles. Ele não obedecia nossas normas de citar, né? Não tinha normas ABNT na época dele, não. Ele cita desse jeito e era comum, não tem problema nenhum. Na época dele era assim. E aí ele continua, versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos está afirmando, obviamente, que João Batista é o mensageiro de Deus. É João Batista quem aparece literalmente pregando no deserto, como uma voz saindo do deserto. E a sua mensagem de preparo, dizendo para o povo se preparar, era o batismo de arrependimento. Naquela época já era normal as pessoas serem batizadas. Certo? Os gentios que queriam adotar o judaísmo, os gentios que queriam entrar no povo judeu, eram batizados, arrependiam-se da vida pregressa, da vida passada, e agora começariam uma nova vida. Então, o batismo de prosélitos já existia. A diferença aqui é que João Batista está pregando o batismo de arrependimento para os judeus. Ou seja, até os judeus, do povo de Deus, que devem ter se sentido muito ofendidos, né, por isso, tinham que se arrepender e ser batizados. O próprio povo de Israel precisava se preparar para a chegada do rei, precisava preparar o seu coração. Em grande medida, parece que o povo realmente se preparou. Versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, João Batista realmente causou um verdadeiro impacto nas pessoas. Ele vestia roupas simples, ele tinha uma alimentação ascética, ele comia o que podia ser encontrado no deserto, o que era barato. Ele era desapegado das riquezas do mundo, ele era simples. E esse jeito de agir dele lembrava o povo dos velhos profetas, dos profetas da antiguidade, especialmente do profeta Elias. Não é à toa que depois Jesus chama de João Batista o Elias que havia de vir. Em resposta, as multidões vinham confessando seus pecados. Elas vinham se preparando para a chegada do grande rei. Isso Marcos expressa de uma forma um tanto exagerada, um tanto hiperbólica aqui, né? Toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém. Certamente multidões iam ser batizadas por João no deserto. O povo estava atendendo a mensagem do arauto. Meus irmãos, a mensagem de João é a mesma mensagem para nós. Preparem-se. O rei está vindo. E nós estamos tortos. Você está constantemente se entortando. E graças a Deus, porque ele estabeleceu meios para constantemente nos endireitar. É por isso que no culto a gente começa com a confissão de pecados. Você vai receber a Cristo na palavra. Você vai receber Cristo no pão e no vinho. Portanto, você precisa se purificar dos seus pecados. Se o rei está aqui conosco hoje, como nós poderíamos entrar na presença do rei sem o devido preparo, sem a devida auto-humilhação,
sem admitirmos para Ele que somos pecaminosos. Então valorize esse momento da liturgia. Não chegue atrasado só para pegar a palavra, achando que você pode entrar na presença do Rei dos Reis de qualquer forma. Valorize a confissão de pecados. Nós precisamos constantemente nos arrepender. João Batista pregava o batismo de arrependimento até para quem já estava em aliança com Deus. Todos têm que se arrepender. Não importa se você já é crente, se você ainda não é crente, você precisa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. O tempo todo. Você precisa se arrepender sempre. Você precisa conservar um coração puro sempre. Poucos personagens da história da igreja foram tão conscientes da sua pecaminosidade quanto Lutero. Eu gosto de citar Lutero, eu citei de manhã, vou citar de novo. Uma das grandes verdades que ele incluiu nas suas 95 teses é a seguinte: quando disse o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Outro personagem impactante na história foi Jonathan Edwards. E ele tinha uma vida devocional que é um exemplo para toda essa história. Ele tinha uma lista de resoluções que toda semana ele lia para se lembrar dos propósitos de santidade dele. Eu vou ler a resolução 37 para vocês. Resolvi inquirir todas as noites, quando estiver indo para a cama, onde eu tenho sido negligente, quais pecados cometi, em que tenho negado a mim mesmo. Também no final de cada semana, mês e ano. Eu gostaria de desafiar os irmãos a seguirem os exemplos desses homens. Leve a sério a disciplina espiritual da confissão de pecados. Separa um momento na sua devocional diária para a confissão de pecados. A nossa vida deve ser uma vida de confissão. Se a gente não pedir perdão todos os dias para Deus, a gente corre sérios riscos de deixar vários pecados desapercebidos da nossa rotina. Pecados de estimação, pecados que viram hábitos. Isso acontece se a gente não levar a sério a disciplina espiritual da confissão. A disciplina de se ajoelhar, de analisar o seu dia e perguntar para Deus, como o salmista perguntava: existe algum mal em mim? Senhor, sonda-me, me mostra os meus erros. Me ajuda a melhorar. Você faz isso? Comece a fazer isso e você vai perceber o quão mais humilde, o quão mais agradecido você vai passar os seus dias. Você vai viver constrangido pela majestade do Rei que está vindo nos buscar. A majestade do Rei expõe a nossa pecaminosidade. Em segundo lugar, ela expõe a nossa indignidade. Versículo 7, Marcos 1, versículo 7. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Nós somos completamente indignos de servir o Senhor Jesus. Os discípulos dos mestres judeus geralmente se dispunham a fazer qualquer atividade para o mestre deles, inclusive as atividades de escravos. Mas só tinha uma coisa que eles se recusavam a fazer: era tirar a sandália dos seus mestres. João Batista também está se recusando a tirar as sandálias do mestre dele, mas por outro motivo. É porque ele não é digno de fazer a atividade que o discípulo do mestre comum se acharia digno demais de fazer. O Rei Jesus é tão grandioso, é tão majestoso, que até servi-lo na mais indigna das tarefas humanas é algo superior a nós. Nós não somos dignos de trabalhar nem como escravos para Jesus. Esse é o nível de majestade do Rei que estava chegando, do Rei que João Batista estava anunciando. Yahvé, o Deus da aliança, o grande eu sou, era Ele que estava para ser revelado na terra dos viventes. Somos inadequados, indignos, insuficientes. Como é que a gente poderia servir esse Rei? Versículo 8. Eu vos tenho batizado com água, Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O Rei Jesus não só deseja o serviço de pessoas indignas de o servirem, mas também as transforma e as capacita para esse serviço.
Jesus nos escolhe, nos separa, ainda como seres pecaminosos, ainda como seres quebrados, seres indignos. Ele nos transforma, ele nos batiza com o Espírito Santo. O batismo de João era só uma expressão de arrependimento. Abra comigo em Atos 1. O batismo que eu e você recebemos é muito maior que isso. Ele começou lá em Atos 1. O próprio Jesus repete as palavras de João Batista lá em Atos 1, versículo 4, versículo 5. Ele orienta os discípulos assim, versículo 4, versículo 5 de capítulo 1 de Atos. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E alguns dias depois, enquanto os discípulos estavam reunidos, de repente, versículo 2 do capítulo 2 de Atos 2, versículo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo começou ali, mas ele continua na conversão de cada crente e é selado com um batismo trino, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo trino não é igual ao batismo de João Batista, e você pode conferir isso depois em Atos 19, se você quiser, quando Paulo distingue claramente entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é o sinal e o selo do recebimento do Espírito. O nosso Catecismo Maior descreve assim, pergunta 165. O batismo é um sinal e selo da nossa união com Jesus, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e da ressurreição para a vida eterna. O batismo de João falava apenas de arrependimento. O batismo de Jesus é um ato de Deus, é de cima para baixo. É Deus quem nos sela na sua aliança por meio das águas do batismo. O batismo do Senhor Jesus fala de sermos unidos com Ele. O que nós temos em Cristo é muito maior do que o batismo de João podia dar para aquelas pessoas. Assim, Deus nos capacita para o servir. Meus irmãos, Jesus nos capacitou e nos chamou para a mesma tarefa de João Batista, através do Espírito Santo. Nós somos os mensageiros do Rei. Nós temos a missão de proclamar a vinda do Rei pela terra, de preparar as pessoas para a vinda do Rei. Ele está voltando. Como é que ele vai nos encontrar? Como é que ele vai encontrar essa nação, essa igreja, seus amigos, a sua família, você? Como é que ele vai nos encontrar? Nós temos preparado as pessoas ao nosso redor para a grande vinda do Rei. As pessoas têm sentido a grandiosidade do que está para acontecer. O Rei Jesus está voltando, ele está vindo. E você tem a grandiosa honra de ser um dos mensageiros de Deus. Você não merece pregar o Evangelho como João Batista não merecia desatar as sandálias de Jesus. Na verdade, nós não merecemos nem desatar as sandálias de Jesus. Como é que a gente poderia negligenciar o privilégio de pregar o Evangelho do Reino? Mas não é só a pregação do Evangelho que é um privilégio. Servir é um privilégio. Hoje em dia, um dos discursos mais comuns que a gente tem ouvido do mundo é que já está na hora de você se colocar em primeiro lugar. Pode ver séries, filmes, né? Em todo lugar isso está sendo pregado. Personagens de séries e filmes vencem as suas crises de identidade, crises de existência, quando eles finalmente começam a se colocar em primeiro lugar. Quando eles percebem que eles já fizeram o suficiente pelos outros. Quando eles percebem que eles já serviram demais. Aí agora está na hora de servir a si mesmo, né? E aí esses personagens finalmente conseguem encontrar a felicidade, porque agora eles vão se servir. Homens e mulheres têm crises existenciais, porque colocaram um dia a família em primeiro lugar e deixaram de seguir seus sonhos, e agora eu vou me encontrar porque eu vou me colocar em primeiro lugar.
eu vou servir a mim mesmo. E aí essas pessoas sentem que tudo que elas viveram até agora foi sacrifício e é o suficiente, chega de sacrificar, e que a cura para a tristeza delas é parar de sacrificar. É exigir dos outros, é se levantar diante dos outros e falar, agora é hora de você me servir. E aí temos maridos e mulheres dizendo em casa um para o outro, agora você que sacrifica. Eu já sacrifiquei. E aí o marido diz de volta, não, você que sacrifica agora. Eu já servi demais. Irmãos e irmãs dizendo isso dentro da igreja. Não, eu já servi demais, agora é você, sua vez. As pessoas sentem que já fizeram demais, que está na hora de cobrar a conta por tudo que elas fizeram. O raciocínio do rei é diametralmente oposto. O raciocínio do rei é o contrário. A Bíblia diz duas coisas sobre o serviço. A primeira é que tudo que você faz, em todo lugar, tudo que você faz na sua vida é um serviço a Deus. Tudo que você faz é para dar glórias a Deus. E ela também diz que, a segunda coisa, servir a Deus é um privilégio que você não merecia. Meus irmãos, não tem espaço aqui para cobrar a conta. O povo de Deus devia ser marcado por sempre dizer, é a minha vez de sacrificar, é a minha vez de servir. Os casais crentes deviam disputar a oportunidade de sacrifício, a oportunidade de serviço um pelo outro. Eles deviam dizer, não, deixa que eu faço dessa vez, deixa que eu sirvo você dessa vez, deixa que eu lavo a louça, deixa que eu limpo, deixa que eu faço. Fica tranquilo, deixa eu te servir. Porque é um privilégio servir. Irmãos, não caiam na ilusão de que vocês estão fazendo favor para Deus. Quando vocês vêm para a igreja e vocês servem, claro, um favor para o próximo. Não caia na ilusão de você estar cumprindo um favor para Deus, que Deus vai te dever alguma coisa. Quando você serve a igreja, quando você serve a sua família, quando você serve os seus amigos, você está servindo o Senhor. Deus não é o privilegiado aqui. Deus está se rebaixando para receber o nosso serviço. Não cobra a conta, porque é como se você estivesse cobrando de Deus. Porque é a Ele que nós servimos em primeiro lugar. Nós nunca esqueçamos de que somos indignos de desatar as sandálias de Jesus. A majestade do Rei expõe a nossa indignidade. Por mais que a majestade do Rei Jesus seja extremamente constrangedora para nós, Ele nos amou, Ele veio até nós, Ele expôs a nossa pecaminosidade, Ele expôs a nossa indignidade, mas Ele fez mais do que isso. O justo juiz se tornou pecado por nós. O Rei do universo foi tratado como o mais indigno de todos os homens. O Santo dos Santos cravou os nossos pecados na cruz. O Rei dos Reis lavou os pés dos discípulos. E diante daquele que morreu por mim, eu só posso me humilhar e confessar os meus pecados. Diante daquele que me serviu e continua a me servir todos os dias, eu só posso aproveitar o privilégio de servi-lo de volta. Louvemos ao Senhor Jesus, o Rei Jesus, ao Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Senhor, agradecemos porque o Senhor vem até nós, o Senhor fala conosco, o Senhor nos conquista o nosso coração, quebranta o nosso coração, o Senhor nos traz a Ti, o Senhor nos faz de novo, nos transforma através do Teu Espírito. Senhor, nós Te agradecemos pelo privilégio de Te servir. Senhor, tudo que o Senhor fez por nós, todo o serviço que o Senhor ainda faz por nós, nós estamos longe de merecer. Nós não merecíamos nem Te servir. Mas nós Te agradecemos, Pai, e entregamos nossas vidas para Ti. Entregamos completamente e queremos viver esse serviço a Ti a cada dia da nossa vida. Queremos viver entregando a nossa vida para Ti. Em nome de Jesus. Amém.